Boa noite, meu povo, boa noite, João, boa noite, Érica, boa noite, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, nesta segunda-feira, dia 7 de abril, 29º dia desta Santa Quaresma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na noite desta segunda-feira, 29º dia desta Santa Quaresma do Senhor, tempo favorável para a nossa conversão. Clamamos ao Senhor que mude o nosso coração através do Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Rezamos pela Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, por nossa família Igreja Doméstica, santuário de vida e de amor, que é chamada a viver como a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus,
perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia diária hoje, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós sabeis de onde venho. Não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai, que me enviou e dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não o conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, os que acolhem a Cristo e creem em seu santo nome, ainda que morram biologicamente, trazem dentro de si a própria vida eterna, que começa aqui pela fé e que se consumará depois da morte pela visão plena daquele que acreditamos. Os textos, os fatos narrados no Evangelho de hoje ocorrem logo após Jesus ter perdoado no Templo de Jerusalém uma mulher apanhada em adultério. O Evangelho de ontem, João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Depois desse incidente, uma nova discussão surge entre os fariseus e nosso Senhor, que lhes dirige essas palavras cheias de pretensão, mas também cheias de inegável verdade. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É este, aliás, um dos últimos ensinamentos de Cristo pouco antes da paixão. Eu vim como luz ao mundo. Assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Trata-se da mesma verdade com que São João encabeça o seu relato. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos fiéis de Tessalônica, não tem outro parecer. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia a vinda do Senhor vos surpreenda como um ladrão, pois todos sois filhos de luz, da luz, e filhos do dia. As trevas ensinar, por fim, o discípulo a quem Jesus amava. Passa e já resplandece a verdadeira luz. Todo esse recorte de testemunhos nos mostra a necessidade que temos da luz para ver a verdade, a fim de que não ficarmos nas trevas, seja do erro, seja da ignorância.
De fato, do mesmo modo como os olhos do corpo precisam da luz do sol para enxergar as coisas do mundo, assim também a nossa inteligência, chamada por uns os olhos da alma, só pode ver o seu objeto próprio, a verdade, se for iluminada por alguma luz. Esta luz, como nos ensina a Igreja, pode advir tanto da razão quanto da fé. Sob a primeira, o nosso espírito move-se, como que as apalpadelas, é capaz sim de ver a realidade, mas como se tudo estivesse ofuscado, indistinto, anuviado. Ora, sobretudo no que se refere às verdades transcendentes e divinas, a razão humana, abandonada às suas forças e ao seu lume natural, encontra muitas dificuldades, tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Nos lembra o Papa Pio XII na encíclica Humanis Generis, número 2. Por isso, a Deus iluminar-nos com a sua revelação, não apenas sobre o que supera o nosso entendimento, senão também sobre as verdades religiosas e morais que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Desse modo, a luz da fé que provém do próprio Cristo, a nossa inteligência e o nosso espírito são não só iluminados pela verdade divina, mas também aquecidos, confortados e vivificados. Deixemos, pois, que essa luz penetre até o fundo de nossa alma. Essa luz verdadeira é Jesus, a luz que ilumina todo homem. Sim, sem Jesus estamos nas trevas, sem Jesus estamos obscurecidos pelo pecado, pela transgressão, pela morte que nos ronda a todo momento. Mas a luz do Cristo ressuscitado, a luz verdadeira, a luz que ilumina todo homem, ilumina e penetra até o fundo de nossa alma. Aproveitemos este preciosíssimo dom recebido no batismo para saborearmos a palavra de Deus, para meditarmos com amor e reverência os mistérios da fé, para conhecermos com entusiasmo e devoção filial sempre crescentes os ensinamentos da nossa Santa Mãe Igreja. Supliquemos hoje, neste dia, nesta segunda-feira, dia 7 de abril, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça, que ilustre com cada vez mais clareza a nossa pobre inteligência. Que Ele nos dê uma sincera fome de verdade, de um desejo ardente de crescer de fé em fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, 29º dia do Retiro Quaresmal, esta segunda-feira, dia 7 de abril, estamos no capítulo 12 do nosso estudo sobre a Igreja Católica, Cristo vivo e presente entre nós. Os sacerdotes da Igreja. Em 15 de março de 1934, os 300.000 sacerdotes católicos do mundo
que tinham na época celebraram uma festa, talvez sem exemplo na história. Chegava-se naquela ocasião a última semana do ano santo promulgado pelo Papa Pio XI, em razão do 19º centenário da redenção. Naquele ano santo, agradecíamos a nosso Senhor Jesus Cristo com o coração verdadeiramente reconhecido todos os seus dons, o seu amor, os seus sofrimentos, a sua morte na cruz, o santo sacrifício da missa. Não vos admireis, pois, se entre os fiéis que celebraram a redenção, o sacerdócio esteve especialmente em festa, e se naquela quinta-feira, 15 de março de 1934, todos os sacerdotes católicos do mundo, à mesma hora, expuseram o Santíssimo Sacramento para agradecer a instituição do sacerdócio ao Divino Coração, que arde incessantemente de amor por nós. Muito natural é que eu vos fale agora do sacerdócio. Na série de instruções consagradas à Igreja, devo falar dos sacerdotes da Igreja, pois não podemos conceber a Igreja sem os seus sacerdotes. Na Igreja há fiéis e há chefes, os sacerdotes, os bispos e o Papa. Há um sacerdócio que prega a palavra de Deus, oferece o sacrifício de Cristo, cujas orações servem de ligação entre Deus e os fiéis, e que pelos sacramentos comunica aos fiéis a graça de Cristo. O sacerdócio católico, alvo de quantos escárnios e calúnias da parte dos espíritos frívolos, motivo de quantas ideias e juízos errôneos da parte de pessoas de boa vontade, mas também objeto de que caloroso e piedoso respeito da parte do povo cristão crente. O sacerdócio católico, precisamos realmente dele? Cristo quis verdadeiramente que na sua igreja houvesse uma classe especial, uma classe de homens escolhidos, separados do povo, usando um traje especial? Organizou Cristo o sacerdócio? Não terão razão os que dizem que são crentes, cristãos ou mesmo bons católicos, mas que não precisam nem de igrejas, nem de missa, nem de confissão, nem principalmente de padres? Por que me intrometem eles entre Deus e o homem? Rogo a Deus que me perdoe meus pecados e me dê a graça. Mas não pode ele dar-me tudo isso sem os padres? Aí estão ideias que surgem constantemente na sociedade, ora aqui, ora acolá. E convém, pois, que tiramos também a limpo essa questão. Terá nosso Senhor instituído realmente o sacerdócio? Vamos procurar responder a esta pergunta na presente instrução, e que pensa a Igreja dos seus sacerdotes. Será o assunto da instrução seguinte, deste dia 29º dia, o culto do sacerdócio. Para resolver a questão que acabamos de propor, quiséramos, a modo de instrução, lembrar alguns fatos da história da civilização. Quiséramos mostrar rapidamente o fato interessante de em todos os povos encontrarmos o respeito do sacerdócio, de entre pagãos como entre cristãos, ter sido sempre esse respeito o indício do nível da moralidade de um povo. Lembrarei apenas brevemente alguns exemplos do mundo grego e romano. Desde a primeira página da Ilíada de Homero, o sacerdote aparece como uma potência moral, dominando qualquer outra coisa. Nos teatros em Atenas, os sacerdotes tinham os primeiros lugares. Eram sacerdotes que guardavam o santuário dos mistérios de Eleusis. Sem os sacerdotes não se realizava ato algum oficial, nem tratado de paz, nem reconciliação dos partidos políticos. Pode-se realmente dizer que o Estado grego antigo era fundamentalmente clerical.
O mesmo sucedeu entre os romanos. Toda atividade política ou pública estava sob a influência dos sacerdotes. Trouxeram da Grécia os oráculos enigmáticos e fundaram um colégio especial de sacerdotes para interpretá-los. Nem mesmo o onipotente Augusto ousava depor o sumo sacerdote, ou pontífices máximos. Essa concepção do sacerdócio naturalmente intensificou-se em medida notável na doutrina cristã. Nos países cristãos, os sacerdotes são objeto de grande respeito por causa dos seus merecimentos morais e culturais sem exemplo. Foi o sacerdócio que propagou a civilização entre os povos convertidos, e se não fosse a sua obra, toda a Europa teria sido submergida pelas ondas da barbárie. Se não fosse a sua ação conservadora, talvez só restasse mera lembrança da civilização antiga. Foi o trabalho paciente dos monges copistas que nos conservou a base dos nossos conhecimentos clássicos atuais. Os antigos manuscritos gregos e romanos, arquitetura, música, pintura, escolas, universidades. Devemos tudo isso ao sacerdócio e toda a ordem pública, o respeito da moral, o triunfo do direito e da justiça. Nada, pois, de admirar que honrem o sacerdócio os estados que se beneficiaram dele. Sem dúvida, bem sei que o que disse até aqui é antes destinado a confirmar as provas que expoerei a seguinte, mas não constitui a resposta à questão levantada. Se os povos em toda parte têm honrado seus sacerdotes, é quando muito um fato histórico, mas não a resposta às grandes questões. Precisa também o cristianismo de um sacerdócio? Cristo realmente fundou o sacerdócio? E por que o fundou? Eis aí as importantes questões que aguardam agora a resposta. Meu irmão, minha irmã, nos próximos dias estaremos nos aprofundando nesse conhecimento e teremos estas respostas no dia 30, 31, 32 desta Santa Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com isso, nós rezamos de maneira especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelos padres, por todo o povo fiel da Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pelo nosso sacerdócio comum. De todos nós batizados temos, não o grau da ordem, mas o grau do sacerdócio comum, para exercermos esta fé dentro das nossas casas, igrejas domésticas, santuário de vida e de amor. Peçamos a poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e nesse tempo quaresmal nos dê uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós terminamos este momento como nós começamos, cantando o Salmo responsorial de hoje, da liturgia de hoje, o Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com olho vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo.